Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Das muitas coisas do meu tempo de criança, do teu tempo de criança, das muitas coisas das histórias que já contamos, das outras coisas das histórias que ouvimos. Hoje é o 54º dia das comunicações sociais. E este dia o Papa nos propôs o tema que a vida se faz história. E é isso que eu gostaria de começar refletindo sobre este dia. E a beleza de nós compreendermos a vida e o mundo através dessa perspectiva das histórias contadas. Que bonito quando nós entendemos e compreendemos que crescemos e aprendemos através de histórias, através de coisas que nos contaram, através de situações que passaram e que aprenderam através dessa situação e que agora chega até nós como aprendizado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos ser transmissores de história e entender a vida como uma bela história de amor de Deus em primeiro lugar e depois feita por mãos humanas, por pessoas que vieram antes de nós, e que nós só temos tudo o que temos hoje graças às coisas que aprendemos, que foram nos contadas. Até mesmo uma ciência é um aprendizado e nós sabemos hoje por alguém que nos contou que aconteceu esse experimento e que aconteceu esse fato na história. Agora vamos pensar uma coisa. Primeiramente, nós precisamos, e o Papa nos incentiva a isso, a transmitirmos, a contarmos histórias e falarmos nessas histórias da própria vida. Se tem uma coisa que eu gosto na minha família, é quando acontece um aniversário. Por exemplo, quando acontece o meu aniversário, e de repente a gente se encontra com alguns tios, e lá começam as histórias. Há 40 anos atrás, quando o Fábio estava nascendo, eu lembro que o seu Ricardo estava lá trabalhando na roça, e daí fomos lá contar ligeiro que a Dona Maria estava com dores e que o Fábio ia chegar. Não sabia se era Fábio, né? Porque naquele tempo não sabia, não se fazia ultrassom. Mas são histórias que contam e que edificam. Perceber através das histórias que eu nasci daquele jeito, que o que acontecia naquele tempo eram fatos que me ajudam a me compreender hoje na história. Não esqueço também do padre Stanislau, que já está no céu, e que ele, quando reitor do seminário ao qual eu estava, ele propôs para nós que nós fizéssemos uma biografia e fôssemos pesquisar lá no ano que você nasceu, o que estava acontecendo, quem eram as personalidades daquele tempo, como é que acontecia, o que tinha, quando você começou a ir para a escola, como é que o mundo era, o que tinha, o que não tinha, quais eram os fatos. E a gente vai crescendo através disso. Feliz daquele que tem histórias para contar, e feliz daquele que sabe parar para ouvir histórias. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos mais paciência, não queremos conversar. Talvez na tua casa isso acontece, não? Quando estão de repente todos na sala e poderiam conversar,
e poderiam contar histórias, poderiam um ajudar o outro sobre coisas que passaram, até contando fatos do dia. Televisão está ligada, às vezes o rádio está ligado, e não raro, cada um com o seu celular, vendo coisas muitas vezes que não constroem história. Eu queria hoje fazer um desafio para você, já que é o dia das comunicações sociais, que você pensasse se você tem aproveitado o mundo e tem crescido com as histórias que o mundo te conta, ou se você tem perdido tempo e não apenas vivido, mas sobrevivido, buscando coisas que você acha que é importante, mas no fundo não é. Outra coisa que eu queria que você pensasse: como que você tem usado, já que hoje é o dia dos meios de comunicação, como que você tem usado os meios de comunicação para construir a tua história? O que você tem visto nas redes sociais? E mais ainda, o que você tem compartilhado, postado nas redes sociais? Se o mundo é uma construção de uma história, será que eu tenho ajudado a construir a história do mundo, a história da vida, a história da igreja, com coisas boas? Ou eu tenho perdido tempo? Infelizmente a gente vê quantas situações em que as pessoas correm ver, dar audiência de coisas que daqui a pouquinho se tornam esquecidas. E não buscamos aquelas coisas que fortalecem realmente a nossa vida. Acontece um show de humor, todo mundo está assistindo. Acontece uma formação séria, às vezes da igreja, tem muito pouco. Fazemos uma festa, tem um monte de gente. Fazemos uma tarde de formação, tem pouquíssimas pessoas. E muitas que vêm, às vezes, eu tenho que ir embora antes porque eu tenho que fazer tal coisa. Perdemos tempo, não estamos abastecendo a nossa vida e não estamos ajudando a construir a história como deveria ser bem construída. A vida, ela deveria ser muito mais bem aproveitada por nós. Feliz do Papa Francisco que nos deu esse tema. E que bom que a gente pudesse aproveitar os meios de comunicação para abastecer as pessoas e a nós mesmos com histórias edificantes. E não só contar histórias humanas, mas contar histórias divinas. A Bíblia é uma história de amor de Deus contada para nós. Temos reproduzido essa história para os nossos filhos, para os pequenos, para os amigos. Novamente eu volto para os meios de comunicação social. É muito fácil a gente ver 1 milhão, 2 milhões, 7 milhões de visualizações de vídeos, de coisas que não tem nada a ver com a vida, com Deus, com a igreja. E às vezes, quando tem algo muito importante que precisa ser contado, que vai salvar o mundo, nós não compartilhamos. E às vezes tomamos por atrasado, por careta, quem faz isso. Eu acho muito bonito, não fico bisbilhotando isso. Não fico bisbilhotando isso porque nem tenho redes sociais para isso, mas eu fico tão feliz quando em alguns contatos que tenho, vejo lá, até no celular da paróquia mesmo, os status das pessoas, quando muitos colocam coisas de Deus, coisas da igreja, né? Até mesmo essa Santa Missa, compartilhando o link para que outras pessoas assistam. Isso é contar histórias, isso é fazer com que a palavra de Deus chegue
até os confins da terra. E assim nós estaremos construindo, fazendo parte de uma história bonita. Quanta história ruim já foi feita, já aconteceu no mundo e na nossa vida. Por que não transformarmos isso em histórias bonitas? A melhor de todas as histórias é a da palavra de Deus, que não é só uma história humana para a gente ficar lembrando na cabeça, mas uma história divina que se faz realidade aqui, hoje, no meio de nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Só esse pedaço da história, se a gente pudesse reproduzi-la, nós com certeza estaríamos muito bem com Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer que passemos essa história para frente, que um dia, aqui neste mundo, a palavra de Deus de hoje nos disse isso: ir até os confins da terra, tornando todos os povos discípulos meus, e dizendo: um dia este homem chamado Jesus Cristo chegou aqui no meio de nós e salvou a nossa vida, transformou a nossa vida, transformou a nossa história. E nós precisamos fazer parte dessa história. Repito mais uma vez, reproduzir essa história e ajudar a construir uma nova história. Quem era esse Jesus? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha o quê? Que tinha tanto amor. Jesus ficou famoso, por quê? Porque tinha tanto amor. Sabia que eu acho que todos nós deveríamos ser famosos, não famosos como estrelas de televisão, superstars e etc, etc, não, mas famosos no sentido de as pessoas lembrarem de você pela tua capacidade de amar, pela tua capacidade de perdoar, pela tua força de evangelizar. Já que estamos falando de história, puxe na memória, se fosse para você dizer uma pessoa que você conheceu, que você falou, que dava um testemunho de vida, quem você citaria? Se fosse para dizer uma pessoa que deu a sua vida pelo bem da igreja, pelo bem das pessoas, daqui do meio de nós que você conheceu, quem você diria? Você conhece talvez uma pessoa famosa por ter feito coisas boas? Agora, se eu perguntasse o contrário, também ia ter, né? Você conhece pessoas do teu convívio que fizeram coisas ruins? Se conheço. Você conhece pessoas do teu convívio que não queriam saber de Deus e queriam saber só de coisas erradas? Quem sabe você responderia: se conheço. Agora pense, o que as pessoas poderiam falar de você? Qual é a história que você está deixando? Não queira dizer aquilo assim: mas importa é eu com Deus. Se te importasse somente você e Deus, talvez Deus te colocaria para nascer numa ilha deserta e viver o tempo todo lá.
Mas Deus não te fez nascer numa ilha deserta, Deus te fez nascer dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade. E nós temos sim responsabilidade diante dos outros. Faça todo o possível para que você seja lembrado como uma pessoa que amava, como uma pessoa que perdoava, como uma pessoa que ajudava a família. Pai, qual é a história que você quer que os teus filhos lembrem de você? Mãe, qual é a lembrança mais bonita que você quer que os teus filhos tenham de você? Faça acontecer. Filhos, como você quer que o teu pai e a tua mãe lembrem de você? Como aquele que só diz não, como aquele que só diz já vou mãe, ou como aquele que ajuda, como aquele que está junto, como aquele que faz as coisas acontecerem. Somos responsáveis por construir a história neste tempo e precisamos fazer o possível para deixarmos lembranças boas para todas as pessoas. Hoje é o dia dos meios de comunicação social e nós queremos render a nossa homenagem a todas as pessoas que lutam para que a palavra de Deus chegue até a sua casa, para que a palavra de Deus chegue até os confins deste mundo. Hoje é o dia de agradecer, de maneira especial, eu falo primeiramente a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, que tem esse compromisso de comunicar a igreja, que tem esse compromisso de comunicar Deus. A nossa reverência, a nossa saudação, o nosso cumprimento e a nossa bênção a todas essas pessoas, jovens, adultos, crianças, que fazem de maneira pastoral tudo isso acontecer. Mas a nossa reverência também é para você, que utiliza a internet para evangelizar, que utiliza o WhatsApp para evangelizar, que utiliza o teu telefone para ligar para as pessoas ou para mandar mensagem, não para fazer fofoca, mas para contar coisas boas e para perguntar como é que você está, me conte de você, me fale um pouquinho de você, que eu quero saber como é que você está. A nossa reverência a todos os que comunicam Deus. E claro, não tem como ser diferente a nossa reverência hoje para a PASCOM da Igreja Católica, que incansavelmente, sobretudo a nossa, aqui de reserva, que incansavelmente faz acontecer a transmissão da missa e levar essa missa até você. Porque nós começamos, só para vocês saberem, nós começamos as transmissões aqui da Santa Missa apenas com celular. Um celular aqui, transmitindo e pronto. Mas tiveram pessoas que quiseram fazer mais. Uma arte bonita, um vídeo bonito, passar tempos e tempos diante do computador para aprender como manusear um programa novo. E se nós tínhamos apenas um celular para transmitir a Santa Missa, hoje nós temos uma câmera, nós temos outra câmera, nós temos uma terceira câmera, que não é da igreja, que é particular, duas, né? Que não são da igreja, que são particulares, que foram emprestadas para o uso da PASCOM. Nós temos um computador, nós temos coisas que foram aprendidas e que foram colocadas agora para você ter esta missa em casa e para você ter essa palavra de Deus em casa. Temos a rádio reserva, temos um equipamento que faz com que a missa, a boa notícia da palavra de Deus chegue até na tua casa. É desse tipo de pessoas que nós precisamos, pessoas que comuniquem a palavra de Deus. Claro, me desculpa se eu estou me alongando aqui, se eu vou fazer uma homilia muito grande, mas eu quero falar ainda sobre isso. Outras pessoas também que, mesmo não tendo uma câmera,
mesmo não tendo um computador, mesmo não tendo internet, continuam comunicando a palavra de Deus. A nossa pastoral social, que está recebendo os alimentos e levando os alimentos para as famílias, está comunicando a palavra de Deus. A nossa pastoral social, que está fazendo roupas, está fazendo máscaras e distribuindo gratuitamente para as pessoas, estão comunicando. As nossas pastorais todas, os catequistas que continuam de alguma maneira ou de outra pelos meios de comunicação transmitindo a catequese. Os ministros da comunhão, pastoral familiar, os jovens que continuam em sintonia graças aos meios de comunicação social. Obrigado a todos vocês, diretamente à Pascom, mas obrigado a todos vocês que continuam fazendo com que a palavra de Deus chegue na vida de tantas pessoas. E somente para terminar, eu gostaria de fazer uma pequena demonstração de como que esta comunicação foi surgida. Qual foi o gesto de Jesus Cristo para que gerasse toda essa comunicação hoje na igreja? Hoje é festa da Ascensão do Senhor. E na festa da Ascensão do Senhor, a gente medita da seguinte maneira: quantas vezes você teve essa visão de Deus? Você que está aí na tua casa, eu acredito que você está vendo uma imagem assim. O padre parece que está um pouquinho mais alto, né? E de fato eu estou aqui, né, em cima dos degraus e a câmera ali embaixo. Quantas vezes a gente tem a imagem de Deus assim? Deus é aquele que está lá em cima, Deus é aquele que está lá no alto, Deus é aquele que está distante e aquele que olha de cima para baixo para mim. Essa festa da Ascensão, sabe o que é para a gente lembrar? Que Jesus fez isso aqui, ó. Ele desceu, Ele veio ao nosso encontro e ficou assim, ó, no mesmo nível nosso. E a partir do momento que Ele ficou no mesmo nível nosso, Ele fez uma coisa: nos pegou no colo, nos abraçou, nos colocou no seu coração, nos colocou no seu peito e fez um gesto que para sempre vai existir, uma condição que para sempre, sempre, sempre fica marcada para nós. Porque a partir do momento em que Jesus Cristo veio e desceu pertinho de nós, bem próximo a nós, no mesmo nível nosso, Ele nos pegou. Imagina você sendo pegado agora, sendo pego agora no colo de Deus e subiu com você, levou você para o alto. Agora o nosso contato com Deus é nesse ponto. Nós estamos no alto com Jesus. A ascensão do Senhor é essa história. Ele veio ao nosso encontro para nos levar para o alto com Ele. E este é o teu lugar. Você que é católico, você que é cristão, você que é filho de Deus, aqui está o teu lugar, no alto, junto com Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.